Saudações colores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga e nessa quinta-feira vamos falar de... Apesar do Fluminense já ter divulgado ali nas suas redes sociais que o confronto contra o Águia de Marabá vai ser no Mangueirão, a novela ainda está um pouquinho longe de acabar. E também vamos falar sobre a contratação de Joaquim La Vega, que chegou no Rio ontem. E aí o Fluminense pagou, quanto o Fluminense pagou, o Fluminense deveria ter pago, não deveria, foi caridade. Vamos falar de tudo isso no vídeo de hoje, logo após a vinheta. Antes de começar a falar dessa novela sobre onde vai ser o jogo da Copa do Brasil, vou pedir para você se inscreve no canal, por favor, deixa o like, por favor. Sei que é chato ficar falando toda hora, mas está aqui com 1 mês e meio de canal, então nesse começo é muito importante a moral que vocês dão pra gente aí, tá? E quem quiser ser membro do canal, o link aqui na descrição. Vamos lá, apesar de ontem a gente já ter feito um vídeo sobre uma possível definição de local para o Mangueirão entre Fluminense e Águia de Marabá na quarta-feira, o Gabriel Amaral, jornalista e meu sócio no Jornal do KTO 1902, entrou em contato com o presidente do Águia de Marabá ontem mesmo, que afirmou que a mudança de local foi imposta pela CBF e reforçou que iria até o STJD, observação, e já acionou ao STJD, então nesse momento está na mão do STJD o local dessa partida. Ele alegou que o Rosenão cumpre todos os requisitos impostos pela CBF e caso esse jogo não possa ser lá, o jogo vai ser em Tocantinópolis. Vamos lá falar um pouco disso, cara. É complicado, faltam 7 dias pro jogo e a gente tá vendo o jogo indo pro STJD, né? É uma situação meio complicada, ontem eu já falei os benefícios que o Águia de Marabá possui em jogar no estádio João Ribeiro, né, em Tocantinópolis, por ser um estádio muito ruim, isso deixa a qualidade técnica um pouco pior, né? Claro que é muito melhor pro Fluminense jogar no Mangueirão, mas confesso que não sei se é justo, cara, se realmente foi isso, se a CBF impôs isso de forma arbitrária, confesso que não acho justiça, acho que é bom pro Fluminense, torço até para que não seja justo, eu como torcedor, mas eu tenho que ser honesto com vocês aqui e falar que não acho correto, né? O que me preocupa é que faltam 7 dias para isso sair, talvez hoje já saia algum resultado em relação a isso, mas eu não cravaria que esse jogo acontece na próxima quarta-feira. Talvez tenha ali o STJD demore a julgar isso, talvez o Águia de Marabá continue recorrendo e esse jogo vai ser adiado. E aí é complicado demais pela logística, é complicado por calendário, que a gente vai ter que jogar de repente alguma data FIFA e a gente vai acabar jogando sem o Arias ou mais algum atleta. O Arias é certeza que vai estar na seleção da Colômbia. Dito isso, a novela não acabou ainda, né? A gente vai ter que aguardar ter uma definição ali do STJD sobre onde vai ser esse jogo. Enquanto isso, o Fluminense não sabe onde vai jogar. O torcedor que quer ir nesse jogo também não consegue se preparar. Eu sei que são poucos, aí você está pensando, o Vilela vai, mais alguns, mas não consegue se preparar para ir no jogo. Então, assim, é complicado. A gente que vai trabalhar, o Gabriel já comprou passagem para Marabá, e a gente, assim, se for em Belém, tá ok, dá pra gente ir de carro, são 3 horas, próprio Tocantinópolis, mas se mudar de data, né, a gente tem que cancelar voo, tem todo um custo disso, então é muito complicado essa bagunça que é a CBF em relação a isso, cara, crava o lugar do jogo e aí o Fluminense decide como vai jogar. E vale lembrar, cara, é complicado, assim, faz muita diferença. Eu, particularmente, apesar de não achar justo, se for dessa forma, jogar no Mangueirão faz muita diferença, cara. Essa primeira fase é muito traiçoeira de Copa do Brasil e pode mudar todo um planejamento de temporada. A gente viu já, nenhum time grande ainda foi eliminado, mas a gente viu o Atlético Mineiro fazer gol aos 42 do segundo tempo, o jogo estava indo para os pênaltis, e ontem o Grêmio estava perdendo para o São Raimundo até o final da partida, consegue empatar no final da partida e passa nos pênaltis. Então, assim, Grêmio e Atlético Mineiro já quase ficaram de fora da primeira rodada da Copa do Brasil, então eu espero que o Fluminense tenha muita atenção, que é um jogo muito arriscado. Eu ia falar nessa quarta-feira, mas não sabemos se vai ser quarta-feira ainda, então vamos aguardar ali as cenas dessa novela eterna aí, e espero que se resolva bem pro Fluminense e da forma mais justa possível pro Águia do Marabá, cara. Confesso que me incomoda essa decisão arbitrária, se foi isso mesmo, tá? Vamos pro próximo assunto, que é falar sobre a confusão ali que o vice-presidente do River Plate do Uruguai falou sobre Joaquim La Vega. Vamos lá falar sobre a outra polêmica que teve ontem à noite, né? Enquanto gravávamos o Giro do Jornada, o Cauã levantou essa notícia que o jornal uruguaio É o País deu a notícia que o Jorge Nasser, vice-presidente do River Plate do Uruguai, ele falou a seguinte frase: La Vega poderia ter saído de graça no dia 1º de janeiro porque os dirigentes anteriores não renovaram seu contrato. Fica a minha gratidão ao agente dele e ao Fluminense que decidiu fazer a negociação clube a clube. Foi o agente e o clube brasileiro que convidaram o River Plate para fazer parte do negócio. Mais do que o negócio, como eu disse antes, foi um milagre que nos deixou com uma boa quantia, o que pra gente é muito dinheiro.
E aí, na hora, né, a gente tá vivendo um momento após o 24, é muito caótico ali da torcida do Fluminense, com razão, a gente sabe o que a gente passou na temporada passada. Primeira coisa, cara, o Fluminense tá maluco, podia pegar ele de graça dia 1º de janeiro e resolveu pegar um dia antes, chamando o River Plate, fazer uma caridade. Isso é pra pensar num jogador futuro, isso é por ser honesto. E aí, cara, eu fui olhar a repercussão em redes sociais, aí tem muita gente alegando, indo para um lado até que o Fluminense foi correto, que essa é a forma correta de agir, né? Porque era o jogador do clube, foi o erro do dirigente. Muitos associaram até, comparando ao Evanilson ali, que realmente não tinha necessidade da Tombense, né? Tombense, quando eu falo Tombense, é o Eduardo Duran, de deixar emprestar o Fluminense ali, quando já tinha acabado o contrato, deixando 30%, se ele já sabia que poderia ter uma negociação. Mas eu acho que são casos diferentes, assim. Eu vou pro outro lado, cara, a gente tá esquecendo, até no próprio Jornada ontem, algumas pessoas no chat falaram, e é verdade, que na teoria o Lavega estava acertado com o Vasco da Gama, né? Então, assim, talvez se o Fluminense não fizesse, isso é uma especulação, tá? Mas talvez se o Fluminense não fizesse essa negociação com o River Plate e acionasse ali o agente do atleta em relação a isso, ele iria de graça pro Vasco da Gama. Então o Fluminense atravessou. Talvez o dinheiro que ele gastou ali no River Plate do Uruguai, ele poderia ter gasto de luvas ali pro Lavega. Então, assim, confesso que sem números na mão e sem saber os bastidores, a gente não consegue julgar tanto. Aí, Fio, mas pô, tá dizendo que é uma quantia muito grande em dinheiro. Então não é só uma compensação financeira, é realmente uma compra alta. Cara, uma quantia grande de dinheiro pro River Plate do Uruguai, confesso que é algo muito relativo. Uma quantia grande para uma pessoa não é uma quantia grande para outra. Uma quantia grande para um clube não é uma quantia grande para o outro clube. Então, assim, talvez uma quantia grande pro River Plate não seja algo tão relevante pro Fluminense. Sei que, assim, o Fluminense não vai abrir quanto foi essa negociação. Poucas vezes o Fluminense foi aberto e saiu diretamente dizendo valores de suas compras. Eu, lembrando aqui recentemente, eu só consigo pensar na compra do Hércules. E eu acho que é muito mais pelo jeito, é muito mais pela forma do Fortaleza ser transparente do que o próprio Fluminense. Então acho que a gente não consegue isso. Mas acho que vale numa próxima coletiva do Mário Bittencourt, ou então uma entrevista ao Mário ali, ter essa oportunidade, algum jornalista, algum setorista, do Jornada ou não, ter uma oportunidade de perguntar sobre isso. Até porque, mais uma vez, eu nem acho que tenha sido algo tão absurdo, não consigo achar como uma doação de dinheiro, até porque ele estava negociando com o Vasco e é um jogador de seleção de base, capitão de seleção sub-20, jogador com passagem pela seleção principal, jogador com muitos gols pelo River Plate, com pouca idade. Então ele tinha mercado e o Fluminense talvez se antecipou para que não comece um leilão e a gente perca. Não sabemos quem é o Lavega. O Lavega pode começar a jogar no Fluminense, a história dele nesse domingo contra o Bangu, jogar demais e a gente falar, cara, foi um grande acerto do Fluminense. Ou pode não jogar nada e ser um Fernando Pacheco também. Então, assim, não sabemos direito quem é o Joaquim Lavega, mas acho que é uma aposta muito boa do Fluminense, pelo histórico dele em seleção e pelos valores que eu não acredito que sejam tão altos. Não sabemos os valores nem dele, nem do Otávio também, né? O que a gente descobriu do Otávio é que não são 4 anos, são 3 anos. Mas o ideal pra mim era 2 anos, tá? Não acho o Otávio horroroso, mas era 2 anos. 3 é muito, mas 4 era absurdo. E era 4, segundo a Itatiaia, era 4 com opção pra 5. Então, graças a Deus, o contrato vai somente até 2027. Agora, acredito que não sejam valores tão altos, mas acho que vale uma pergunta ao Mário Bittencourt, o do porquê essa compra, se ele ficaria livre no mercado um dia depois ali, né? Então, fico no aguardo, a gente fica no aguardo de alguma oportunidade de questionar isso ao Mário Bittencourt, mas de resto, confesso que na hora ali, internet, né? Um grande burburinho, mas eu não achei uma notícia tão catastrófica assim pro Fluminense, não. Acho que a gente tá numa fase, mais uma vez, com motivo, a gente passa um 24 muito na merda e com muitas escolhas erradas da gestão e com uma expectativa que a gente criou lá em cima. E assim, acho que se um flamenguista pudesse desenhar uma temporada tão ruim pra gente após 2023, ele não conseguiria desenhar uma temporada igual foi 2024. Então, realmente, acho que a torcida do Fluminense tá nessa crise muito grande, mas acho que faz parte também. Dito isso, confere se você tá inscrito no canal, deixa o like, por favor, e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer em relação ao jogo. Vai ser no Mangueirão? Não vai ser? Vai ser adiado? Não vai ser? Comenta aqui. E sobre sua expectativa para o Joaquim Lavega. Você acha que vai jogar, vai ser titular, vai jogar muito? É um jogador que está muito novo, que talvez vai jogar no ano que vem. Então deixa aqui no seu comentário. Obrigado pela moral de sempre, tá? A gente se esbarra. Hoje, 1h da tarde, tem live aqui com a Fio. E também ter mais algum vídeo aqui no canal. A gente se esbarra por aqui, numa live, ou num bar, ou na arquibancada. Tamo junto, até a próxima. E o que o Rio de Janeiro tá quente é um absurdo.